Cross, qual que é a função dele no nosso portfólio, né? Vamos adicionar. Ele não veio para substituir ninguém, é um carro que veio para trabalhar junto com a SX, que vocês já conhecem, é um carro produzido lá em Catalão, e fica posicionado entre o Outlander e o SX. É um carro que veio adicionar ao portfólio, veio com o objetivo de entregar a possibilidade de atingir o nosso portfólio, atingir todo tipo de cliente, ou até mesmo o mesmo cliente em diversas fases da sua vida, né? É um carro para cada tipo de consumidor. Tudo começou com esse conceito chamado de XR PHEV. A Mitsubishi já tem como tradição, acho que o César Tiso lembra aí, desde lá de 2010, quando a gente andou com o IMEV, de lá para cá todos os carros da Mitsubishi, todos os conceitos estão aparecendo ou como um carro puramente elétrico ou como um PHEV, e assim foi como aconteceu com o XR PHEV, que é o conceito do Eclipse Cross. A ideia especial aqui, o principal, é trazer esse estilo Dynamic Coupé, que a gente consegue perceber aqui nessa caída do teto, né? Na linha de cintura, que é bem mais alta aqui na parte traseira, é bem real essa imagem. Alguns vincos que fazem com que o carro tenha um aspecto sólido, ou seja, parece que ele foi esculpido ou usinado de um bloco único de metal. Esse vidro traseiro, que também é super inclinado, para trazer essa sensação maior ainda de coupé. Um vidro adicional traseiro, justamente para dar mais... É um design inteligente, né, que a gente diz, que é funcionalidade, não perder visibilidade do carro. Essas soluções fizeram com que eu tenha um carro com conceito coupé, com um design de coupé, ao mesmo tempo sem perder espaço interno, aqui em especial para a cabeça, para as pessoas que são mais altas, né? E sem eu ter que rebaixar o veículo também. Eu não preciso ter essas soluções, eu não preciso usar essas atitudes de baixar o carro, baixar muito o teto, e eu consegui trazer ao mesmo tempo um design de coupé para o veículo, né? Outro objetivo é de apresentar o Advanced Dynamic Shield, ou seja, a evolução do Dynamic Shield. O Dynamic Shield, para quem não conhece ou não lembra, é essa frente do carro, dos veículos da Mitsubishi, que trazem uma identidade visual muito grande para a marca, e o Eclipse Cross hoje traz a evolução desse Dynamic Shield. O carro ganhou vários prêmios, como esse Good Design aqui, que é um prêmio lá de Chicago, que é um dos mais importantes do mundo em design, e o carro alcançou isso esse ano. A gente ficou muito orgulhoso, fala de boca cheia. Falando um pouco de design. Design da frente, como eu disse, né, o Dynamic Shield, o que significa? A gente tirou um pouco da responsabilidade do grupo óptico principal, né, dos faróis principais, colocou na responsabilidade dos faróis auxiliares, ou seja, eu tenho o farol de neblina aqui, mais as setas, e aqui em cima só tenho o farol e o DRL. Com isso eu consigo fazer ele muito mais afilado, mais elegante, devido à responsabilidade entre os dois faróis. Os veículos que tinham o Dynamic Shield, o primeiro Dynamic Shield, ele não tinha essa grande área aberta aqui no para-choque. É uma evolução, traz muita esportividade, elegância e dinamismo para o veículo. E como eu disse, é um design não só desafiante, por ser um SUV, um carro da atualidade, com esse design de coupé, mas também inteligente, porque a gente quer ter um carro coupé, mas ao mesmo tempo um carro que seja fácil de usar no dia a dia, que eu consiga colocar na terra. Mitsubishi, todo mundo sabe, aqui tem um DNA 4x4 muito grande, né? E está empregado também no Eclipse Cross. E mais do que só design, só um carro de coupé, a ideia é que o produto realmente entregue no momento que você está andando. Quando eu falo aqui de conectividade amigável, eu não estou falando só do seu celular se plugar lá no multimídia do carro. A ideia aqui é que o ser humano, o motorista, o piloto, se conecte com a máquina, que seja uma direção intuitiva, que ele tenha uma ergonomia excelente, que comande, que consiga acessar os comandos de forma intuitiva, sem ter que ficar pensando o tempo todo onde que está alguma coisa. É tudo muito fácil, muito simples de trabalhar. O carro responde aos seus comandos e ao mesmo tempo te entrega a resposta do que está acontecendo no pneu e solo, por exemplo. Que isso hoje em dia está cada vez mais desconectado. Então é algo bem interessante. Uma condução inspiradora no sentido de ser bom de dirigir, de ser fun to drive, e fazer com que os motoristas, os donos do Eclipse Cross,
convidem os seus amigos a andar no carro de tão bom que o carro é. Não é aquele carro que é só para ir para padaria, uma geladeira que tem rodas e pronto. Não, a ideia aqui é você ter um carro que seja legal de dirigir. E o design estimulante, a gente já falou bastante, né? Eu tenho um carro coupé, sem perder a visibilidade, justamente por conta desse vidro. Aqui é uma imagem, né, uma foto que é tirada ali perto do retrovisor, mas amanhã, como vocês vão ter um contato muito grande com o carro o dia todo, percebam o quanto isso ajuda, o quanto isso é útil durante a condução do carro. A gente quase não percebe que realmente tem um design de coupé para quem está olhando de dentro. Olhando pelo retrovisor, se vocês pensarem bem, parece que tem um aerofólio aqui atrás, igual tinha no Eclipse Cross lá do passado, né, das décadas de 90. Outro ponto bem interessante é que a gente conseguiu, mesmo fazendo um carro com design de coupé, manter a elipse dos olhos bem alta, né, o hip point, que é o ponto H, e obviamente a elipse dos olhos, uma posição bem elevada, que é o que todo mundo procura quando compra um SUV, né? Mais sensação de segurança, mais sensação de poder, empoderamento quando a gente está dirigindo o carro. Quando a gente fala de design inteligente, não é só por fora, né, a adição do vidro, mais alguns outros pontos, mas no interior também a gente pode ver esse banco totalmente plano, justamente para traçar uma linha direta com a parte mais inferior aqui do vidro traseiro. Todos os apoios de cabeça estão hoje integrados no banco, uma linha horizontal, e esse ilhó, que é o ilhó do terceiro cinto, né, que sai lá do teto, da coluna B, C, e vem aqui para o centro, hoje também está na parte horizontal, está integrado ao banco, deixando uma linha bem horizontal aqui. Só um pouquinho. Vamos lá. Então aí no caso do encosto de cabeça, você já tem a maioria das pessoas ela já vai estar ali, não vai estar na parte do vidro, é isso? Que geralmente quando você pega um encosto de cabeça, você já come uma parte da traseira e da visualização. Normalmente você tem um apoio de cabeça já rebaixado, mas não totalmente rebaixado, ele fica ainda com saliente, né? Aqui ele está totalmente rebaixado. Óbvio que se alguém sentar lá, a primeira coisa que vai acontecer é pegar nas costas e de forma... A gente fez isso proposital, que é para a pessoa não conseguir andar e aí levanta o encosto de cabeça por segurança. Lógico que depois que elas... Mas ele estaria ali na altura do pescoço, teoricamente, assim, Aqui, nessa posição? Não, está mais para baixo. Para você, por exemplo, ele fica mais para baixo. Entendi. E aí, quando você sente, ele vai te incomodar e você puxa ele para cima. É bem intuitivo. Bem legal. Falando um pouco do exterior, os faróis dianteiros são em LED, alto e baixo, das duas versões. Vou explorar aqui. O DRL também em LED, os faróis dianteiros. Lanterna traseira em LED. Eu falei lá no começo, né, olhando a imagem interna, que parecia um aerofólio, se você perceber aqui também, lembra o aerofólio. Inclusive são alguns itens que fazem com que o carro tenha esse nome Eclipse. Ele cresceu em volta do Eclipse. O primeiro é o coupé, acho que é bem evidente. O segundo é esse aerofólio traseiro. O terceiro é a esportividade, a versatilidade e a alegria em dirigir o carro, né? Ou seja, o que o carro consegue entregar do front wheel drive. Um outro ponto é a volta dos motores turbo para a linha Mitsubishi. E um outro ponto interessante também, e que vem do carro lá da década de 90, é a performance dinâmica. Só uma pergunta, esse aerofólio aí, ele não só cria um efeito aerodinâmico, mas ele também tem a função de iluminação ou é apenas o... Na verdade ele não é um aerofólio. Sim, ele é só uma lanterna mesmo, é que ele remete, ele lembra um aerofólio, né? Sim, mas ele acende... Ele acende só essa parte aqui, exatamente como está aqui. E obviamente aqui em cima eu tenho o brake light, né? Então pisou no freio ele acende a região central aqui também. Essa parte central. Sim, essa parte central que é determinada por essas duas linhas aqui, tá vendo? Mas essa função aí de aerofólio aí, provavelmente ele vai impactar no consumo também, assim, de ficar mais coupé mesmo, né? Aqui em cima, aqui não dá pra ver, mas aqui em cima ó, ele tem um outro bonezinho lá, que aí sim ele tem uma função aerodinâmica, que é para minimizar o arrasto aqui atrás, né? De tirar aqueles vórtices de arrasto que chupam
bastante poeira, entre outras coisas. Mas mesmo assim, se acontecer chover alguma coisa, a gente tem um limpador do vidro vigia aqui também, né? Mas a função aerodinâmica está aqui em cima. Aqui é só um detalhe, realmente, faz parte do design. A ideia foi a gente finalizar o vidro vigia o mais alto possível para trazer essa sensação de coupé, e aqui é um vidro adicional para dar mais visibilidade. Tá? Mas faz parte todo do design, coupé mais o antigo aerofólio do Eclipse. O conjunto também é em LED. Um teto solar duplo, então para quem olha de fora é um teto inteiramente em vidro, quase até o final do carro aqui. Para quem olha de dentro, ele é um teto panorâmico duplo. Isso é muito versátil, porque eu tenho duas cortinas, uma na parte traseira e uma na parte dianteira, são cortinas elétricas e independentes. Então eu posso fechar a parte da frente e deixar a parte de trás aberta. É muito interessante isso, porque às vezes a gente está dirigindo e o sol acaba incomodando no momento da direção, mas as pessoas que estão ali atrás querem uma amplitude e gostariam de ficar com o vidro com o teto solar aberto. Eles podem fazer isso aqui no Eclipse Cross. A parte frontal, além de ter a cortina independente, ele também abre e tem aquela função de tilt, né, que é a renovação do ar da cabine. As rodas são de liga leve, de 18 polegadas, com acabamento diamantado, um pneu 225-5518. Ele tem uma tecnologia chamada Nano Balance Technology, que é um sistema de nanotecnologia do material que a gente aplica no pneu para minimizar os efeitos de rolamento. Então, menos perdas, menor consumo de combustível, maior economia. E o pneu é fundamental, né, para um carro como esse. Não só para entregar o máximo de performance dinâmica no carro, numa estrada sinuosa, que é o que a gente vai pegar aqui, mas também para filtrar todas as imperfeições do solo, quando a gente está andando no asfalto, no trecho urbano, e aguentar, ter resistência suficiente para rodar no off-road. Então essas medidas foram pensadas nisso, toda a carcaça, a calibração do pneu foi pensado em todas essas condições. É um carro extremamente versátil. Voltando para o design inteligente, se você reparar aqui no Eclipse Cross, o retrovisor não está fixado no delta da coluna A. O objetivo qual que é? Minimizar o blind spot, o ponto cego, né, que a gente tem aqui nessa região. Se a gente for pensar aqui do início da coluna A até o final do retrovisor, a gente tem um ponto cego enorme. Então, se tem uma criança atravessando, que é o caso aqui, no cruzamento, ela está virando no cruzamento, a gente não vê, porque a criança vai estar no blind spot, não tem altura o suficiente. Aqui nesse caso a gente já consegue identificar, tem uma área, uma janela, que a gente consegue identificar o objeto de meia altura, ou até mesmo uma criança, uma pessoa menor, né? Esse é um outro ponto do design inteligente do carro. Interior. Essa é a imagem do interior. Nós temos algumas linhas que são bem interessantes, como essas linhas horizontais. Elas estão aqui para trazer um pouco mais de harmonia dentro do carro, ou seja, de vidro, tudo que é importante na parte de cima do painel, como o cluster, o head-up display, o multimídia, que hoje a gente usa muito para navegação, e ele traz também de forma intuitiva, mesmo que você não esteja pensando ali, uma balização, um equilíbrio dentro do carro. O que isso quer dizer? Quando a gente, o ser humano em geral, ele tem uma linha de referência, mesmo que ele não esteja pensando nela, uma linha horizontal de referência, ele tende a se posicionar melhor e se equalizar com essa linha horizontal. Então eu sempre tento trazer a melhor postura durante a direção. Isso aumenta a autonomia de direção, que a gente chama, né? Ou seja, você dirige o dia inteiro, que é o que aconteceu hoje com o pessoal da turma que estava aqui hoje, e sai do carro, você está inteiro, sem problema nenhum, porque você está bem posicionado no banco e o banco tem uma ergonomia bem legal também. São acabamentos e materiais, cores muito bem definidas, harmoniosas dentro do carro, né, do Eclipse Cross. Aqui a gente tem uma área soft touch, né, no todo o painel e nas portas também, preta, com black piano em algumas regiões, console, capela do multimídia, e esse Chrome Light Silver que traz uma harmonia bem legal. Amanhã vocês vão conferir também no carro. Performance, acho que é o que todo mundo quer saber, né? É um motor inteiramente novo,
da Mitsubishi, motor feito em alumínio, 1.5 litros, de 165 cavalos e 25,5 kgfm de torque. Segue as tecnologias de downsizing, né? Que é menor motor, mais eficiente e potência e torque o suficiente para botar o carro em grandes acelerações. Máximo de torque em baixas rotações, menos consumo, algumas respostas bem interessantes também em termos de ruído, então a gente tem menos ruído, menos batida de saia em determinadas rotações, muito menos emissões, e tudo isso entrega, esses 25,5 kg entrega a 1.800 RPM do motor, plano até os 4.500, ou seja, é uma pancada logo cedo, e essa resposta vai... Variador de emissão de escape. Sim, tem o sistema MIVEC, inclusive acho que é na próxima tela aqui, o sistema MIVEC Dual VVT, tanto de admissão quanto de escape. Outro ponto interessante é que ele tem um coletor de escapamento integrado no cabeçote, isso eu trato a temperatura dos gases de escape que vão atingir a turbina. É uma turbina super simplificada, isso é bom porque a gente aumenta a robustez do sistema, mas ao mesmo tempo que ela é bem simplificada, eu tenho o controle da wastegate, que é o que controla a pressão da turbina, de forma eletrônica. Eu tenho um atuador eletrônico ali que vai estar ajustando a pressão da turbina para cada regime do motor. Isso faz com que eu tenha entregas bem lineares, sem aquele turbo lag, né, aquele buraco que a gente tem que é indesejado, que tinha nos carros do passado, e faz com que a gente tenha essa entrega bem linear, com respostas muito rápidas na aceleração. Isso, começa, foi o primeiro, começou no Eclipse, eu já usava antes. A gente já tinha outras turbinas bipulsativas, né, como essa daqui, mas com um comando totalmente eletrônico, é a primeira na wastegate, né? Tinha comando, a gente teve já turbinas... Esse motor é a primeira vez que está usando? Sim, é um motor novo, né, e já nasceu com esse tipo de turbina. Né? Qual é a variação de pressão do corpo? Acho que ele chega até 1 bar positivo, manométrico, 1 bar manométrico. 1 bar acima da atmosfera. Baixo. Não é baixo, é o suficiente para entregar esses 25 kg de torque. O sistema de injeção duplo, uma coisa interessante também, a gente tem um sistema multipoint junto com o sistema de injeção direta. A ideia aqui é o seguinte: se eu estou em momentos de alta carga do motor, o carro está em baixas velocidades, o carro carregado, numa subida, e eu mando o pé lá para o carro acelerar, nessa hora o sistema de injeção direta não consegue trabalhar muito bem, porque tem algumas condensações dentro da câmara de combustão, lógico que não fica pingando, mas o combustível não trabalha, não está tão homogêneo com o ar, não está tão misturado com o ar, e o sistema de multiponto ele consegue fazer isso de forma melhor. Então eu entro com uma massa já muito mais homogênea dentro da câmara de combustão e o motor responde muito melhor a essa queima. Quando o motor começa a ter um pouco mais de fôlego, começa a atingir velocidades maiores, de rotações maiores, ele vai começar a migrar linearmente para o sistema de injeção direta. E aí começa a funcionar totalmente com injeção direta. Isso é muito bom. A gente consegue ter o melhor aproveitamento do motor em todas as rotações e trabalhando com todos esses outros sistemas para trazer o máximo de potência de forma muito intuitiva também para o carro. E para trazer aqui para o Brasil, teve que adaptar uma coisa para mesmo etanol na gasolina. Sim. Quais foram adaptadas? Então, hoje em dia, a gente fala, aqui no Brasil a gente tem 22%, né, que é os testes são feitos com 22%, que é a legislação, mas chega até 27,5% de etanol. Mas hoje em dia alguns outros países já recebem também etanol, Índia, e a Índia está querendo aumentar, entre outros países. Quando o pessoal faz o conceito de um novo motor, já sabendo que tem um mercado importante, o Brasil é um mercado importante para a Mitsubishi, que vai receber esse carro no futuro, que pode receber esse carro no futuro, o motor já é preparado. Então, anéis, sede de válvula, shape de cabeça de pistão, tudo isso já é preparado. Alguns materiais de tanque de combustível, linha de combustível, ou ele já está preparado desde quando nasce o carro, ou ele tem um part number específico para o Brasil. Isso é uma das características. E, obviamente, a calibração do motor é sempre feita para cá.
No caso do Eclipse, tudo isso já estava preparado. É um carro já global, um carro General Export, que a gente chama, que vai para todos os países, então já estava com todas essas tecnologias empregadas. Pois não? Se o carro da homologação, provavelmente, Sim. eu imagino que ele deve ser um carro que usou lá a gasolina lá 22 e tal, e aqui, por exemplo, eu imagino que deve ser a primeira vez que vocês estão usando o carro essa semana Sim. com a gasolina normal e tal. Sim. Tem alguma variação disso, assim, ou ele é mínima e tal? em relação Vou à deixar homologação? você me responder isso amanhã no final do dia. É. Ver se você percebe alguma coisa diferente. Na verdade, não tem nada. A calibração ela é feita muito antes de a gente apresentar o carro aqui, né? Não, porque os carros que as montadoras testam aqui, quer dizer, está testando sempre a gasolina. Sim. E isso a gente já traz o carro para cá, muitas vezes a gente traz até mula com motor. Você vê com o motor de Um motor já novo, mas um carro antigo, um SX, por exemplo, para a gente já ir fazendo todos esses testes antes de botar o carro para homologação. O carro, quando homologa, eu já tenho componente desenvolvido, fabricado, com part number bonitinho, os caras controlam todos os part numbers de ECU, de coletor de admissão, coletor de escape, bico injetor, e aí sim eu boto lá para um teste de homologado, acompanhado pelo governo, para fazer a homologação em si, as medições em si. Mas o desenvolvimento já é bem lá distante. Então a gente já está bem confortável, né? E amanhã vocês vão andar com o carro e vão perceber que não tem problema nenhum. Sim, mas eu sempre tive a impressão que o carro da homologação ele tem um parâmetro ali para ser homologado e tal, mas que na rua ali, no dia a dia, você acaba usando outra gasolina e tal, e aí deve ter alguma mas a variação. gasolina é que assim, Outra gasolina, a gasolina do posto. quando a gente faz um teste, né, dentro de laboratório, sempre é um teste comparativo. Então você tem que trazer o menos variável possível para dentro do teste. Então eu tenho o mesmo ambiente, o laboratório ele sofre correlação entre diversos laboratórios dentro do Brasil. Então eu tiro a variável laboratório, eu tiro a variável gasolina e eu testo o que o carro é capaz de entregar em termos de emissão e consumo de combustível. Então eu sempre tenho uma norma que eu tenho que seguir pelo governo brasileiro do combustível que eu coloco lá. E aí todas as outras distribuidoras de combustíveis têm que tentar entregar o combustível o mais próximo possível daquilo. Existem variações, mas dentro do limite aceitável. Né? Imagino, né? É isso aí. Desculpa. Então, existe alguma perspectiva de adicionar tecnologia flex futuramente? Não de motor, não. E ampliar ele para outros modelos? Sempre existe, né? Se é um motor que tem bastante... Infelizmente é o que no mercado brasileiro, é flex. Um motor que tem a possibilidade de ser estendido para gama. E a gente sabe que esse é um motor bem atual, bem moderno, que pode acontecer de ir para outros carros, o volume aumentar bastante dentro do país. Existe sim a possibilidade de ele virar flex um dia, mas um dia, nada agora. Quais outros carros poderiam receber esse motor? Varia, né? Pode ter desde o ASX a novos carros que estão vindo, Outlander. Esse carro tem potencial para entrar em qualquer tipo de veículo que a gente consegue comercializar. Mas assim, eu não tenho nenhum estudo, tá? Estou te respondendo só da possibilidade. Ele se a gente vê no futuro com aquele motor 2.0 ele nos Estados Unidos ele tem um motor acima desse 1.5, né? Ele tem uma unidade 2.0 no VEC também. Mas é aspirado. Aspirado, sim. Na verdade ele é abaixo. Alguma chance abaixo. Alguma chance dele ser um Não, o Eclipse Cross vai vir com esse motor, 1.5 turbo. É a melhor tecnologia que tem hoje disponível para o carro, está empregada aqui no Brasil também. Verdade. Você comentou da injeção dupla, né? Você deu exemplo na alta carga, certo? Sim. E na baixa carga, como que ele funciona? Se ele consegue já partir muito mais rápido, muito mais livre, ele vai trabalhar com as duas. Parte do ar já vem misturado, homogeneizado de fora, e aí se ele precisar mais combustível, ele injeta a injeção direta. Se eu estou num regime com motor já mais quente, eu já consigo partir ele direto com a injeção direta. Né? Mas normalmente ele faz uma mistura, ele começa a trabalhar com a injeção pura, indireta e transfere a injeção direta. Depende muito, isso ele vai identificar a umidade do ar, temperatura do ar de ignição, temperatura do motor, quantidade de aceleração, se está rápida ou mais lenta, e aí ele determina automaticamente o que é melhor para o motor naquele momento.
Sistema de suspensão, McPherson na dianteira, multilink na traseira. A gente percebe aqui algumas barras, né, que a gente sempre viu em carros de alta performance, que é aquela barra que faz o link entre as duas colunas e linka também no dash panel ali, no painel corta-fogo. É uma suspensão muito bem equilibrada, desenvolvida para o Brasil. A gente tem uma aproximação muito grande nesse sentido com a engenharia japonesa, e quando os carros vêm de lá já produzidos, né, lá no Japão e vêm para cá. Mas todos os setups, todas as condições de contorno já são de posse da engenharia lá da Mitsubishi e é transferido para todos os nossos produtos. Vocês vão perceber que o carro tem uma suspensão muito bem calibrada, entrega muito performance, consegue vencer esses obstáculos do off-road e absorver as vibrações indesejadas muito bem. Ele tem um equilíbrio muito grande entre handling e ride, né? Que é o melhor dos mundos. Mas, Ou seja, o acerto é para cá só. como? O acerto da suspensão. O acerto é específico para o Brasil. Todo país tem não só uma característica de solo, mas uma característica de usuário também que muda muito, né? Então, normalmente a gente faz testes de aquisição de dados aqui no Brasil para pegar o solo, depois faz uma pesquisa bem grande para entender o que o cara gosta mais ou menos. Não só para os veículos da marca, mas para os diversos segmentos, né? Um SUV, um SUV maior, como no caso da linha Pajero, ou picape, cada um recebe um tipo de tratamento, todos esses inputs vão para lá, os carros voltam, uma nova análise para ver se chegou nos targets, e aí depois disso a gente só vem repetindo todo esse trabalho para trazer no carro novo. Isso aconteceu aqui no Eclipse Cross, vocês vão andar amanhã nos carros, vocês vão perceber o quanto é legal. 5,3 metros de raio de giro. Para quem é um usuário mais urbano, esse é um número excelente, é muito bom, é muito fácil de manobrar o carro, no trânsito ou dentro de um shopping. Uma transmissão CVT, IVEX 3, com Sport Mode. Eu sei que todo mundo torce o nariz para a transmissão CVT, né? Porque a gente normalmente remete àquelas transmissões CVTs do início, né? Que faziam o carro se transformar numa scooter, né? Você pisava no acelerador, o carro ia acelerando, ganhando velocidade com a mesma rotação do motor. Apesar de ser uma transmissão extremamente eficiente, mas tirava todo o prazer ao dirigir, né? Aqui nós temos uma nova transmissão CVT de 8ª geração. Percebam o quanto ela é boa em fazer as trocas de marcha. Todas as nossas acelerações, ela não tem mais esse comportamento de manter a rotação do motor numa única faixa. Ela vai até um determinado rotação, faz a troca de marcha, é muito rápida, trabalha muito bem sincronizada com o motor. Isso é um ponto que a gente sempre reforça aqui em todos os nossos carros. A gente tem um trabalho enorme de sincronização entre esses dois motores. Não é um motor alemão que veio junto com uma transmissão inglesa, eles não conversam muito bem, né? Um fala uma língua, outro fala outra, sempre tem um ato ali no meio do caminho que se transforma em buraco lá no momento que você está dirigindo. Aqui não, eles nasceram para trabalhar junto, então a calibração é extremamente eficiente, muito bem acertada. E essa nova transmissão, ela não só faz as trocas de 8 marchas, mas ela faz as trocas muito mais rápido do que uma transmissão automática convencional e ela aceita reduções absurdas. Vocês vão ver amanhã, brinquem com os pedal shifters, que a gente vai falar daqui a pouco, para ver o quanto ela é capaz de oferecer essa esportividade e esse prazer de dirigir. O IVEX 3 é um sistema inteligente que adapta a transmissão, as trocas de marcha da transmissão ao seu humor, não é nem ao usuário. Então, se você um dia acorda cedo e está numa pegada mais esportiva, está querendo andar um pouco mais rápido, a transmissão vai entender esse humor através da quantidade de vezes que você pisa no freio, da quantidade de aceleração que o carro tem, aceleração lateral, se você está pisando mais rápido ou mais devagar no acelerador, e ajusta toda a calibração para o seu humor naquele dia. Se você muda e fica, agora cansei, quero dirigir um pouco mais lento, rapidamente ela consegue ver que os parâmetros estão mudando e ajustam novamente toda a calibração para aquele seu novo modo de dirigir. Transmissão que marca é? Como? Qual é a marca da transmissão? Aisin. Pedal shifters são os mesmos pedal shifters que nasceram lá no Lancer Evolution. São fixadas na coluna, bem grandes, tem uma dimensão bem
aberta, é bem legal. Fixo na coluna? Fixo na coluna, estava esperando alguém me perguntar isso. Obrigado. Queria ver se ele mandar alguma coisa. Não, na verdade é um ponto de discussão, né? Bastante gente pergunta por que é fixo. A gente entende que isso é extremamente útil ser fixo na coluna, né? Porque não é um carro de pista, um carro que você quase não tira a mão do volante. Aqui, na verdade, você pode estar fazendo uma curva um pouco mais fechada e aí você já se perde de onde que está a borboleta do mais e do menos quando ela está fixada no volante. E aqui não, ela sempre está na sua mão e atingir a borboleta de forma bem fácil, né? E ela é grande, é bem legal. Outro ponto muito legal desse carro, que também nasceu lá no Lancer Evolution, sofreu evoluções e agora está empregado aqui no Eclipse Cross, é o Super All Wheel Control, ou o SAWC. É um sistema que a gente brinca como um cérebro eletrônico. Ele monitora não só o deslizamento de cada uma das rodas, mas também o sensor de aceleração longitudinal, lateral e o GIO do veículo, né? De rotação do veículo. E ele atua não só no sistema 4x4, mas também no sistema de controle de estabilidade e no controle de tração. Se a gente for ver aqui, ó, é um gráfico que fica no cluster, na parte central do cluster, ali no painel. Essa barra, esse quadrado principal, quanto mais completo ele está, mais controle de tração ele está te ajudando, ou seja, para o carro sair de um atoleiro, de uma condição de baixa tração, ou para entregar o máximo de potência num piso que não tem tanta aderência. Essa é a ideia. Esses outros gráficos podem estar com as setas invertidas aqui também, obviamente. Ele faz referência ao Active Yaw Control, que é aquele sistema de torque vector que a gente sempre vê em carros de alta performance, né? Hoje está aplicado também no Eclipse Cross, algo que nasceu no Lancer Evolution, sofreu evoluções e está lá. Então, para todo mundo acho que conhece aqui o torque vector, né? Que é aquele sistema que, se você entra numa curva pegadinha, que é aquela que começa tranquila e fecha lá no meio do caminho, você tem que virar o volante um pouco mais rápido, perde a frente do carro, entra numa condição de understeer. O que acontece? O sistema já percebe tudo isso através do sensor de volante, sensor de aceleração lateral, e antes mesmo de dar aquele susto no motorista, ele já começa a atuar, passa parte do torque, da potência para as rodas externas da curva, joga a frente do carro de novo para a trajetória e corrige. O cara se sente o pilotão, mas na verdade quem está fazendo tudo isso é o carro. Mas ele reduz potência também nesse momento ou não? Como Se se tivesse uma se- frenagem? Nesse momento não, o torque vector é justamente para isso, é para você conseguir transferir a potência sem reduzir o torque do motor. Se você não exagerou ao ponto de ter que ativar de forma bem plena o controle de estabilidade, ele vai tentar trazer o carro o máximo possível para uma condição de dinâmica interessante, mas que não perca a potência. Essa é a principal função do Active Yaw Control. Se você continua extrapolando ou ter uma diferença de piso, por exemplo, no meio da curva ainda, é uma curva pegadinha e tem uma diferença de piso logo em seguida, pode acontecer. O carro começa a sair muito de frente, aí sim ele entra, corta o motor para você quer se matar, mas eu não vou deixar, se mata em outro lugar, e aí sim atua com mais pressão nos freios para colocar o carro na trajetória, já esquecendo performance e indo totalmente para o lado de segurança. É aquilo que a gente viu no SX lá no Velocitar, quando ele saía da pista, entrava na terra e voltava para a pista. É isso aí. Aí, ali naquela condição, ele já, como era uma mudança muito abrupta, aí ele já estava prevendo segurança e não performance. Aqui acontece também, mas antes disso ele trata com o Active Yaw Control para tentar trazer o máximo de performance para o carro. Fábio, só uma pergunta. Porque o botão de seleção é Uhum. para acionar o sistema? Não. Isso aqui faz parte do DNA 4x4 da marca, né? É obviamente um sistema que pode trabalhar de forma totalmente independente e automática. Então, para um consumidor que hoje nem sempre tem uma vocação 4x4, né, e compra um SUV, ele pode deixar lá no alto, nem precisa lembrar que existe aquilo, mas ele pode desfrutar da segurança, né, e da performance do sistema 4x4 de forma automática. Então o carro vai monitorando tudo isso que está acontecendo, ele percebe se você pegou uma pista de terra ou uma pista mais escorregadia, já pré-ajusta todo o sistema e deixa o carro funcionando da forma melhor possível. Mas se você é um consumidor, que é o que a gente tem muito aqui no Brasil, né, da marca, que já tem uma identidade com o off-road, que já está acostumado a andar com off-road,
você ainda pode selecionar através desse botão que fica ali no console, além do alto, outros 2 tipos. Então são 3 modos de condução ali. O alto, o gravel, que é o cascalho, uma pista de terra, que é o que a gente vai pegar aqui. Eu até recomendo que vocês usem isso durante o trajeto. E o snow. O snow, a gente pode falar, pô, mas não neva aqui no Brasil. Mas óbvio, né? Porque se você pega barro, pega uma pista como a Estradinha da Graciosa lá, que tem paralelepípedo e está sempre molhado, cheio de curva, ali é o melhor momento para você usar o snow. Ele já pré-ajusta o sistema para aquela condição de piso. Em uma situação de uso normal, ele fica com tração dianteira. Exatamente. Tá. Porque hoje o que a gente precisa ter? O máximo de equilíbrio entre performance e economia, né? Eficiência. Então, óbvio, se você está andando no reto, na estrada, de boa, falando claramente aqui, ele vai tentar manter 100% de tração dianteira. Começou a perder tração, ou está na terra, precisa acelerar, ele vai blocar totalmente ali o comando do 4x4, vai virar de 100% e 0 aqui para 50-50. Tá? No resto, Consegue manter? consegue manter. Só que o interessante é o seguinte, ele é inteligente a ponto de entender se você está andando no reto, numa estrada de terra, pisando, acelerando forte, chega numa curva, ele sabe que ali naquele momento nem sempre é bom você ter o diferencial blocado. Ele consegue abrir, vai abrindo e testando bem progressivamente o quanto ele consegue te entregar para não ter os efeitos do 4x4 numa curva e te trazer o máximo também de tração naquele momento. Ele é full time, o tempo todo está pensando, monitorando tudo aquilo e ajustando o sistema e obtendo resposta para trazer o máximo de performance. Bem legal. E essas 2 seleções a mais, fora o automático, posso selecionar qualquer velocidade, qualquer piso? Qualquer velocidade, qualquer piso. Sem restrição nenhuma. Se ele permitir que você que o sistema acople tudo no momento que você apertar o botão, ele vai fazer. Se você aperta o botão no momento que não é tão adequado, que possa trazer alguma instabilidade para o carro, ele vai fazer isso no momento seguinte. Aqui é um vídeo de como que foi conceituado esse sistema, como que foi desenvolvido. Mitsubishi engineers are drivers with the ambition to explore, to become better drivers. This is why we created SAWC, a super all-wheel control system that is super driver friendly, to give every driver super traction, super handling and super stability control on every kind of surface in any driving moment. Other 4WD systems are only tuned to the car. Some drivers may fit the system, some not. Only SAWC is tuned to the sensibility of the driver. SAWC is a super brain able to optimize in an instant how a driver controls acceleration, braking and handling for a smooth and safe driving experience. No matter the skills of the driver or the surface condition, any trace of uncertainty disappears. So driving on snow and ice is like driving on a normal road surface. Drivers with SAWC can go anywhere. Their confidence will take them. With new intelligence, we are evolving into the future of SUV by 4WD. Outlander PHEV is leading this evolution to bring superior driving pleasure and control. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Um ponto interessante aqui que ele falou é o sistema se adaptar ao usuário, né? Não é aquele sistema que já está pré-determinado ali no carro e o usuário tem que se adaptar a ele. É justamente mais ou menos o que ele faz com o IVEX 3. É bem interessante. Aqui eu já me adiantei em falar, né? Mas o Gravel e o Snow está disponível, então está a fim de colocar, dá para fazer isso lá no carro. Recomendo que vocês usem isso. Bem interessante. Só entender uma coisa, esses modos de condução também vai alterar os parâmetros da tração para ficar melhor pro... Sim, ele já vai deixar pré-ajustado.
não vai ter aquela fase de o sistema aprender a condição do piso. Você já está informando para ele, ó, vou andar na terra. Já deixa todo mundo já pré-ajustado para receber aquele piso de uma forma muito mais aceitável. Bom, o espaço interno super refinado, né? Você tem uma harmonia bem grande entre as cores, espaço interno, os materiais que foram utilizados no interior do Eclipse Cross. Algo que é bem legal, que está presente nesse carro, que não é comum nos carros dessa categoria, é o deslizamento do banco traseiro. Ele tem 200 milímetros de deslizamento para frente. Ele é dividido 60-40 e ele desliza em trilhos individuais. Ou seja, eu posso colocar o banco maior para frente, o menorzinho para trás, se tem alguma só pessoa sentada para acomodar alguma coisa maior. Ele faz diversas coisas. Realmente é um sistema bem inteligente que traz muita flexibilidade para o interior do carro. Os bancos são em couro, tem um detalhe de uma costura laranja ao redor de todo o banco. É laranja, né? Mas depois vocês vão ver lá dentro do carro quanto ficou harmonioso, quanto ficou legal o uso desse design, né? São aquecidos não só no assento, como é comum, mas também no encosto. Então, para regiões como aqui em Porto Alegre, Caxias do Sul, todo o sudeste do Brasil, é muito útil, o pessoal usa bastante e é bem legal também. O banco do lado do motorista com ajustes elétricos. Falando aqui um pouco mais da flexibilidade do interior, né? Então são 200 milímetros de deslizamento nessa área, né? Nesse sentido longitudinal. Tem 8 níveis de ajuste também do reclinamento do banco traseiro, de 16 a 32 graus. O sistema de espuma de dupla densidade, então ele é bem molinho aqui no centro, e traz muito mais retenção lateral, né, nas curvas em especial, sem atrapalhar a entrada e saída do carro. Isso é um ponto muito importante para o conforto, né? A gente sabe que no passado os bancos tinham arame dentro dessas regiões, né, em especial do assento, e hoje a gente consegue substituir esse arame pela espuma de dupla densidade. Essa linha de centro no banco, ela não só faz parte de design, mas ela é também funcional. Ela faz um formato de cunha dentro do banco, faz com que você consiga ficar numa posição mais adequada, mais ereta possível, mais ergonômica possível, enquanto você está fazendo a direção. Fábio, o passageiro é manual, mas tem regulagem de altura? Não. Tá. Só do lado do motorista, regulagem de altura e o elétrico. Tá. Bom, aqui mostra um pouco das configurações, né? A gente pode ter todos os bancos, colocar ele para frente, colocar um para frente e outro não, rebater só um, rebater todos, dá para fazer tudo que você imaginar. Bom a gente ver isso lá no carro também amanhã. Um outro ponto interessante que faz parte do design inteligente é essa região aqui. Normalmente, nos carros, nos SUVs e nos carros convencionais também, em especial nos SUVs, né, que são mais altos, a primeira coisa que bate na hora que a gente sai do carro é a calça, nessa região da caixa de ar, né? Mulherada que anda de saia, aquelas calças todas estilosas, brancona e tal. Andou na chuva, desce do carro, pá, já marcou. Mesmo uma calça preta como essa aqui, andou na terra, por exemplo, saiu, marcou a perna, vai para a reunião, nem vê, passa mal vexame lá, que está com a perna suja de barro, né? Aqui no Eclipse Cross, o que nós fizemos? Tiramos a responsabilidade da caixa de ar de fazer o fechamento aqui do design, né? Então a gente vê que tem uma outra peça que é responsável por isso. Colocamos uma borracha de vedação, então você vê que essa área aqui toda é uma borracha de vedação que veda quando a gente fecha a porta. Então toda a sujeira fica retida ali para baixo e a gente minimiza esse efeito de encostar a perna na caixa de ar. É muito comum nos carros competidores aí, os principais desse daqui, que você desce e bate bem esse ossinho do tornozelo aqui, já dá uma deslocada. Então é bem legal notar isso daqui, é bem interessante. Então, faz parte dos detalhes inteligentes do design do carro. Um sistema de ar-condicionado dual zone automático e digital. Electronic Parking Brake com Auto Hold. O Auto Hold é aquele sistema que você freia o carro e ele mantém o carro freado. No trânsito é muito bom, né? Porque você quer dar uma relaxada na perna direita ali que está no acelerador, no freio o tempo todo. Pisou no freio, tira o pé e ele fica sossegado. Uma descida, farol
tempão lá, você não quer ficar segurando o freio, pode tirar o pé que o auto-hold vai manter o carro freado o tempo todo. Pisou no acelerador, ele já começa a liberar o freio. Pois não? A cada partida tem que acionar o botão? Sim. A cada partida tem que acionar o botão. O Hill Start Assist, que é um sistema complementar a esse, aí não, ele está sempre funcionando. O Hill Start Assist vou pegar o exemplo do farol que eu acabei de citar aqui. Tá lá, você está com o pé no freio, porque você não acionou o auto-hold, preciso dar uma ré, por algum motivo. Aí ele vai te ajudar. Você tira o pé do freio, o carro fica parado, começa a acelerar, ele libera o freio para você fazer a sua manobra. Né? Já o auto-hold ele fica parado mesmo que você não engate a ré. Está em D, o auto-hold está parado, mas precisa acionar. Realmente. Direção elétrica, nós temos todos os comandos no volante, né? De áudio, do Bluetooth, dá para atender o telefone, para fazer os comandos do Android Auto, por exemplo. O controle do piloto automático adaptativo, speed limiter, entre outras coisas. Ajuste de volante de altura e profundidade, é um outro item também que colabora muito com a ergonomia. Né? São 473 litros de volume do porta-malas, já no sistema VDA e até o banco. Não é até o pé, até o banco. Reclinou todos os bancos, 1.197 litros. Bastante coisa. A tampa de proteção é de rolar ou ela sobe junto? Como? A tampa de fechamento do porta-malas, ela é de ela é de enrolar, de enrolar e ela fica fixa. Então você abre a tampa, você tem que soltar lá ela numa posição do encaixe que tem ali na lateral e ela enrola. E você pode remover também, não está a fim de andar com aquilo, quer aumentar mais a bagagem, você tira ou deixa em casa ou fixa ela na parte inferior do assoalho. Os bancos reclinados, qual é a capacidade do porta-malas? 1.197. Bom, antes de a gente falar sobre os itens de tecnologia, eu vou passar um vídeo que dá uma resumida do que todo carro tem. O carro tem. Navigate to South Mountain Park. South Mountain Park, all right. Dito isso, nós temos um cluster com um computador de bordo colorido com diversas funções no centro do painel. Um cluster bem fácil de ser lido, né? Um head-up display que fica na parte superior. Ele tem uma telinha que você pode deixar ela recolhida ou usar como head-up display. Esse é um ponto interessante porque é uma tela adicional e ele projeta as informações nessa tela adicional. Então, em vários mercados aqui no Brasil, o pessoal blinda o carro com bastante intensidade, né, com bastante frequência. Os carros que normalmente fazem a projeção no vidro perdem o head-up display, você tem que colocar um adesivo ali para conseguir fazer ele funcionar de novo. E aqui não, aqui você pode blindar e ter o seu head-up display funcionando sem problema nenhum. É um head-up display colorido, você consegue ajustar a posição
dele na tela, né? Ou mais alto ou mais baixo, regular a intensidade. E essas são as principais informações que a gente tem na tela dele, né? Algum outro MIT tem? Como? O Outlander tem? Não, esse é o primeiro carro a receber o head-up display aqui no Brasil. Os controles do ACC, do FCM, porta aberta, as principais informações estão ali no head-up display. Isso ajuda muito para segurança, comodidade também, né? Conforto. É um multimídia de 7 polegadas, que tem todas as tecnologias disponíveis no mercado brasileiro hoje, como o CarPlay e o Android Auto. Tem um sistema de Wi-Fi, então, por exemplo, eu estou fazendo uma viagem, meu cabo quebra, começou a dar aquele mau contato chato, eu não consigo mais navegar com o CarPlay e com o Android Auto. Liga o Wi-Fi e aí ele tem aplicativos nativos, como o Waze, o Spotify, que vai permitir você navegar sem problema nenhum. Não estou com sinal, não está funcionando o meu Waze, não tem problema, ele tem um sistema, tem um GPS offline também, você não vai ficar sem navegação. O sistema tem uma tela de 7 polegadas, bem completo. O outro ponto que é interessante, o Thiago até vai falar disso bem melhor depois, é que hoje a gente pode usar o Android Auto para fazer navegação, mas o CarPlay também, né? Semana passada, na segunda, a Apple liberou o 12, o iOS 12, então permitia mapas de terceiros a funcionar no sistema CarPlay. E na sexta-feira, o Google liberou o novo Google Maps já para trabalhar com CarPlay, e a gente vai usar isso aqui no todo o trajeto. O Waze, acho que o CarPlay aí já soltou? Beleza. Keyless, aquele sistema COS, que é o Keyless Operation System. Basta você chegar perto do carro, com a chave no bolso ou na bolsa para as mulheres, né? E o carro libera a abertura da porta e também para ligar o motor através de um botão. Sistema de TPMS, a gente sabe que isso é bom não só para o consumo, mas para manter a vida útil do motor, para ter o máximo de performance também do carro. Como é um sensor ou ele mede o ruído do pneu? É um sensor na válvula, Tá. Fica dentro do pneu, mas está ali um sensor. Né? O farol, apesar de ser LED, que a gente já falou, tem também o sistema de alto high beam, então ele liga entre o alto e o baixo. É muito legal o sistema funcionando, realmente dá uma comodidade bem grande para quem está fazendo uma viagem à noite. O sensor de farol, sensor de chuva, né? Como pode se esperar. 8 sensores de estacionamento, 4 atrás, 4 na frente, mais a câmera de ré, que está lá empregada também no Eclipse Cross e no multimídia. Espelho retrovisor interno eletrocrômico. Vamos falar um pouquinho dessa sopa de letrinhas aí. Essa é a quantidade de coisas que esse carro tem. Acho que até uma meia-noite a gente termina a conversa. Escalação da Eslovênia. Na verdade tem vários aqui que a gente já conhece, né? Que tem o ABS, o EBD, o Brake Assist, são todos sistemas que muito simples, mas que vêm sofrendo evoluções enormes, né? Não só do sistema em si, mas das unidades de processamento que os comandam, então são muito mais sensíveis, muito mais rápidos, né, de funcionar. Tem o BOSS, que é aquele Brake Override System. Esse sistema é aquele que dá prioridade à frenagem do que à aceleração. Então, por exemplo, você está fazendo uma obra na sua casa e está a fim de andar com tijolo no console. Freou, esse tijolo caiu em cima do pedal do acelerador e ficou lá travado. Você não percebeu que é ele que está acelerando o carro. Basta ali pisar no freio, você pisa no freio, ele vai inibir a aceleração e deixa com que você faça uma parada com conforto, com segurança. Estou brincando do tijolo aqui, mas a gente sabe de episódios de consumidores em outros países que compraram tapete que não era adequado para o carro e travou o pedal do acelerador, né? Então, com esse tipo de sistema, a gente não teria um momento de dificuldade para parar o carro. O Blind Spot Warning, que é aquele que avisa se tem um carro, uma moto no seu ponto cego, né? Muito bom para usar no dia a dia dos grandes centros urbanos. O MS é um sistema novo, que chama Ultrasonic Miss Acceleration System. Não sei se vocês já viram aí nos YouTube da vida, aqueles caras que invadem
farmácia, padaria com carro, roleta uma catraca uma cancela de estacionamento, de concessionária, bate no muro e o carro continua andando e o cara não sabe por quê, o MS veio para solucionar esse tipo de problema. Ele vai identificar que tem algum objeto de até 4 metros de distância do seu carro. Se você tiver de 0 a 10 km por hora, se você colocar uma aceleração muito abrupta, ele vai cortar o motor, vai abaixar o torque do motor e vai mandar um sinal de uma imagem no painel, dizendo: você tem certeza que você quer acelerar? A gente está vendo que tem um objeto aí na sua frente ou na traseira do carro. E aí ele tem 5 segundos, o motorista tem 5 segundos para botar a cabeça no lugar e ver o que ele está fazendo ali de errado para esse sistema estar o alertando, né? Então, é bem interessante porque os principais erros, falando sério aqui, né? Você está muitas vezes com o carro apoiado naqueles tijolos aí que limitam onde o carro vai, né? E tem ali uma vitrine na sua frente de uma loja, uma padaria, alguma coisa do tipo. Engata o D, vira para trás e acelera e o carro não vai, e daí você dá uma carcada mesmo para o carro acelerar. Você não sabe por quê, mas vamos acelerar que o carro vai. Quando ele vai, em vez de ir para trás, pum, invade a loja e causa acidentes graves com isso, né? Isso eu estou falando da loja, mas pode ser um estacionamento alto, você bate no muro, normalmente o muro não tem tanta retenção, pode cair o carro lá para baixo. O outro ponto é, alguns consumidores também confundem o pedal do acelerador com o pedal do freio. Então o cara pisa no acelerador achando que está pisando no freio e não consegue entender o porquê que o carro não para. E vai pisando cada vez mais ali e o carro bate. Com o MS, esse tipo de acidente está mitigado, não acontece mais. O ACC, ou melhor, o ASC, que é o controle de estabilidade, controle de tração, todo mundo conhece bem, tem funções muito especiais, né, no dia a dia. E o ACC. O ACC é aquele sistema de cruise control adaptativo. O bacana é que no Eclipse Cross agora ele consegue parar o carro até o 0, e antes, né, nos sistemas antigos, no momento que o carro parava, ele desarmava o sistema. Então você precisava acelerar de novo, atingir uma certa velocidade, setar, voltar para a velocidade, pisou no freio, chegou no 0, o carro desarmava. Agora não. O carro para até o 0. Se o veículo da frente começa a andar de novo, ele vai voltar a acelerar de forma automática, botar o carro em movimento novamente, sem nenhum comando do motorista, do usuário. Se o veículo da frente para por mais de 5 segundos, ele entra no modo hold, e aí basta, no momento que o carro sai da frente, ele manda uma informação no painel e basta você dar um toque no botão do Cruise Control, ou um toque no acelerador e o carro volta a andar de novo. Isso traz uma comodidade enorme dentro do carro. Pedágio, por exemplo. Como? Em pedágio, por exemplo. Pedágio e trânsito mesmo na cidade, né? Então, marginal zona da vida, você nem precisa se preocupar se o carro está chegando perto ou não, que o carro ele vai estar monitorando tudo isso para você, né? O Solano falou que a gente vai pegar trânsito, em especial na saída aqui de Porto Alegre e lá perto de Caxias. Usem o sistema para ver o quanto ele te ajuda, o quanto é cômodo, o quanto é legal. Basta você virar o volante e o carro está fazendo o resto para você. Quase está ali, ó, a um passo de virar um carro semi-autônomo. Então, em muitos dos carros atuais, tal, eu percebo às vezes dificuldade de que as pessoas façam isso. Não faz porque só até atingir, quando tiver com 100, que aí vão começar a usar, enfim. Então, aqui não é funciona esse caso, do 30 a 180. Então, se você está acima de 30 e seta ele para ficar 30 ou 50, você pode parar o carro e o sistema vai voltar do 0 a funcionar sem que você tenha que fazer de novo um pré-ajuste. Já está ajustado e o sistema trabalha de forma bem inteligente quanto a isso. O FCM, que é o For Collision Mitigation, aqui não é só um alerta, ele atua realmente nos freios, tem a frenagem autônoma. Ele trabalha não só com radares, mas com câmeras integradas, então são os dois sistemas funcionando de forma única, né, para trazer um único resultado. Se um pedestre entra na frente ou se um carro está com menor velocidade na sua frente, ele vai, vou pegar uma situação hipotética, você está lá dormindo, olhão aberto, mas a sua mente em outro lugar, né? E começa a chegar perto de um caminhão ou não percebe que um pedestre está vindo, está cruzando a rua. Ele vai, no primeiro estágio, identificar que existe uma possibilidade de colisão, manda um sinal sonoro e visual dentro do carro. Se o usuário não retoma o comando,
ele passa para o segundo estágio, dá uma beliscada no freio para ter a movimentação de cabeça dentro do carro, né? Nessa movimentação, normalmente o usuário acorda e retoma o comando do carro, mas se mesmo assim isso não acontecer, ele aplica o freio com força, com bastante potência, para evitar essa colisão ou para mitigar os efeitos, para minimizar os efeitos da colisão. Você pode ajustar ele em 3 estágios, longe, perto e médio. Isso depende muito do seu modo de condução, né? Se você é um cara que gosta de chegar mais perto do caminhão para fazer uma ultrapassagem e não quer que aquele aviso seja aplicado para você, ele vai deixar você se aproximar bem até o sistema começar a funcionar. Mas se você tem uma direção mais conservadora, deixa lá no longe ou no médio e funciona muito bem também. O LDW, que é aquele Lane Departure Warning, ele te avisa se você está saindo da faixa de rolamento. Ele não é ativo, ele só avisa. Ele avisa. Não vibra o volante. Ele avisa através do painel, Tá. do sinal sonoro e visual de que você está saindo fora da faixa. Corrige. O Hill Start Assist, que a gente já falou, né, que é complementar ao Hill Hold, o Auto Hold, melhor dizendo. Rear Cross Traffic Alert também é um sistema bem legal, que fala que é como se fosse uma premonição. Então, você começou a sair de uma vaga de shopping, está vindo um carro do corredor mais rápido, antes de o carro chegar no campo visual da câmera ou do sensor de estacionamento, ele avisa o usuário lá dentro do carro, ó, tem um carro que está vindo aí e ele pode colidir com a sua traseira. Lógico, tem carros altos lá dentro do estacionamento, você não está nem enxergando esse carro vindo, né, nem escutando, nem nada. Ele informa isso e mostra nas luzes do blind spot de que lado que esse carro está vindo. Um sistema bem legal também. O Speed Limiter, eu acho que todo mundo sabe, parece que é um sistema simples, mas muito útil, né, no dia a dia, em grandes centros. 9 airbags, são 4, errei aqui, 4 de cortina, os 2 laterais, 2 frontais e o do joelho aqui para o motorista. Em adição a tudo isso, o sistema RISE, que é aquele sistema com bastante engenharia aplicada e materiais nobres, né, que faz com que eu tenha o máximo de absorção possível da energia na parte frontal do carro, no momento de uma colisão, e o máximo de rigidez aqui nas células de sobrevivência, né, no obstáculo do veículo. Grande parte é por soluções de engenharia e grande parte vem desses materiais mais nobres que a gente consegue reforçar o carro. E é por isso que ele conseguiu as notas máximas, não só no Latin NCAP, mas no Euro NCAP e também no ANCAP, que é aquele que cobre a Austrália e alguns países asiáticos. Isofix no banco traseiro. Acho que essa parte ninguém quer saber, né? Tá. São 2 versões, que é o Eclipse Cross HPS e o Eclipse Cross HPS Super Wheel Control. As 2 versões têm todos os equipamentos de segurança que a gente tratou aqui, não tem diferença de design, de equipamento de segurança. A única diferença é que um é 4x4 com o Super Wheel Control e o outro 4x2. São 7 por... Desculpa, amanhã a gente só vai ter o 4x4. Só 4x4, que é um carro mais completo, né? Dá pra gente testar tudo. São 7 cores disponíveis, sendo que esse vermelho foi desenvolvido exclusivamente para o Eclipse Cross. É chamada de Red Diamond, em 3 camadas. Quando a gente chega lá perto, tem realmente uma impressão de mais profundidade nessa cor, uma impressão mais tridimensional. É bem interessante. São 3 anos de garantia. E o 4x2, o HPS, começa com 149.990, enquanto o Super Wheel Control por 155.990. Você falou que começa porque tem opcionais? Não, porque é o primeiro mesmo. Não, é só tá. esse. Tá. Pacote único. Um pacote Tá. único. Qual que é o share das 2 versões que vocês esperam? A gente espera vender 300 por mês, ao redor de 300 por mês, sendo que 60% no início do 4x4 e depois 40% do 4x2, nesse começo, tá? E a partir de quando? A partir de novembro nas lojas.